Já vamos, inclusive, ao vivo, direto com a repórter Maria Maciel, porque ela está acompanhando as buscas ao banhista que pulou de um catamarã ontem e desapareceu na cidade de Marechal Deodoro. A gente quer saber se os bombeiros seguem nessas buscas e se já há alguma novidade ou encontraram, por exemplo, o corpo ou a pessoa que está desaparecida. Maria, bom dia. Bom dia para você, Wilson. Muito bom dia para todo mundo que acompanha o Fique Alerta. Olha, o Corpo de Bombeiros segue por aqui fazendo buscas, vasculhando toda essa área da Lagoa Manguaba. Eles estão aqui desde o início da manhã, vasculhando cada pedacinho da lagoa em busca do banhista de 30 anos, morador de Maceió, que acabou se afogando aqui. Esse acidente aconteceu por volta aí das 3, 4 horas da tarde desta segunda-feira, um feriado. Ele estava com a família, amigos, comemorando o aniversário de um parente, quando ele pulou de um catamarã e acabou então afundando. Ele não voltou, não retornou à superfície. Desde então as buscas se iniciaram. No mesmo momento em que ele não voltou à superfície, o próprio catamarã deu a volta numa tentativa de encontrá-lo. Um jet ski que também estava por aqui acabou tentando localizá-lo, mas nem sem sucesso. Até um helicóptero da Segurança Pública foi utilizado, mas até esse momento ele ainda não foi localizado. E é um trabalho difícil, viu, do Corpo de Bombeiros. Eles já mergulharam, desceram em várias áreas aqui, continuam nessa busca. Essa área, esse local onde o banhista desapareceu, tem mais ou menos aqui, segundo informações de quem mora aqui na redondeza, tem entre 7 e 8 metros de profundidade. Então é uma área bastante difícil, a água está bastante turva hoje, então isso também dificulta o trabalho dos mergulhadores, mas que estão ali incansavelmente desde o início da manhã, por volta das 7 da manhã, quando chegaram aqui em busca desse banhista que acabou submergindo, então, aqui na Lagoa Manguaba, em Marechal Deodoro. Logo cedo foi encontrado um corpo também na Lagoa Mundaú e muitos acreditavam que se tratava desse banhista que se afogou, mas era de uma outra pessoa, como a gente vai ver agora na reportagem de William Tavares. O corpo de um homem foi encontrado boiando nas primeiras horas desta terça-feira na Lagoa Mundaú, aqui no Vergel do Lago. O local foi todo isolado, foi colocado essa fita zebrada. Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve na ocorrência, a Polícia Militar também. Está sendo aguardada a chegada tanto da equipe do Instituto Médico Legal quanto também da Polícia Científica. De acordo com as informações que nós apuramos no local, este homem tem um ferimento na cabeça e a suspeita da polícia é de que ele tenha sido assassinado. Será mais um caso a ser investigado pela Polícia Civil de Alagoas e chama a atenção esse corte que ele tem na cabeça. A Polícia Militar já fez os primeiros levantamentos aqui na comunidade e essa investigação continuará sendo realizada e a gente vai acompanhar de perto todo este desdobramento. A gente viu aí que não era, muitos tinham esperança, de que fosse o banhista, identificado aí como José Batista, de 30 anos, que se afogou aqui, mas era uma outra pessoa e agora isso vai ficar a cargo da Polícia Civil, investigar, saber quem se trata, que ainda também não foi identificado. Logo de manhã, como eu falei, o Corpo de Bombeiros iniciou esse trabalho aqui com os mergulhadores e o repórter Alan Garcia esteve aqui e acompanhou tudo de perto, mostrando a localidade também, falando um pouquinho do que aconteceu. Vamos acompanhar na reportagem dele. O Falcão 4, helicóptero de operações do Departamento Estadual de Aviação, começou as buscas hoje de manhã. Mergulhadores do Corpo de Bombeiros também reforçaram na procura. José Batista mergulhou quando a embarcação passava nesse trecho aqui da lagoa. Era começo da tarde de ontem. A nossa gravação é agora, às 10 horas da manhã desta terça-feira, pós-feriado. Até o momento, ele não apareceu. E nem os homens das equipes de resgate que estão na água neste momento encontraram nada. Era para ser uma segunda-feira de festa para essa família. O grupo comemorava o aniversário de um parente. Tudo estava bem,
até que José Batista, que ainda aparece neste vídeo acenando para a câmera, pulou do catamarã. A área das buscas é cercada pelo mangue e por casas e condomínios na região da Barra Nova, em Marechal Deodoro. Essa região aqui, olha, a gente vê que ao fundo tem um mangue, né? Do outro lado, vários condomínios. Então, ele desapareceu, esse banhista, o José Batista, desapareceu nessa área. É por isso que os mergulhadores do Corpo de Bombeiros intensificam as buscas nessa região. Eles já foram para esse outro lado também, aqui desse deck onde a gente está, esse outro lado da Lagoa Manguaba, mas até ali nada também. Aqui já a profundidade é um pouco menor, de 2 a 3 metros de profundidade, e aqui é a área que realmente é mais funda, onde ele mergulhou e acabou então não conseguindo voltar à superfície. Então essas buscas estão intensificadas nessa região. Aqui eu conversei com o irmão do José Batista, ele não quis gravar entrevista, mas ele falou o seguinte, ele disse que o irmão não sabia nadar. Daí ele vinha para cá, já tinha vindo outras vezes, né? Tem um amigo que mora aqui nas proximidades, mas que ele não sabia nadar e acho que foi a primeira vez que ele fez um mergulho como esse, né? A gente viu até algumas imagens, né, da festa, da comemoração da família, desse aniversário nesse catamarã, né, que ele comemora, está bem feliz. E infelizmente aconteceu essa fatalidade. Então, familiares aqui, amigos, acompanham também essas buscas do Corpo de Bombeiros e a expectativa é que ele seja localizado. É uma área, um trabalho difícil, né? Os bombeiros, eles mergulham, voltam, vão até lá ao fundo, tentam ver também nessa parte mais próxima, aqui já à margem, mas nada foi localizado. Há pouco também nós tivemos aqui o apoio do Batalhão Ambiental, um barco da Segurança Pública, né, que é da Polícia Militar Ambiental, também esteve por aqui fazendo buscas, dando apoio ao Corpo de Bombeiros, mas até agora nada, Wilson. Esse banhista não foi encontrado e é claro que isso aumenta a angústia, né, o desespero da família. O José Batista, ele estava nesse barco com a esposa e o restante eram amigos, parentes, nessa comemoração que infelizmente, né, não terminou bem. Agora o objetivo é encontrá-lo. A gente não sabe quanto tempo essas buscas vão durar. Os mergulhadores pararam por alguns minutos para descansar, mas já retomaram essas buscas novamente e estão por aqui. E a gente segue aqui acompanhando esse trabalho. É com você aí no estúdio. Muito bem, Maria. Pois é, os mergulhadores estão tendo dificuldades porque vocês estão observando ventos fortes também, a maré está bastante agitada e com isso acaba então levantando um pouquinho do movimento do fundo da lagoa, que tem muita lama e tudo mais, enfim, acaba ficando uma visibilidade difícil para que os mergulhadores. Veja que ele tem códigos ali. Wilson. Pois não. Olha, aqui nesse momento... Então, isso, a gente está olhando aqui, parece que o Corpo de Bombeiros, os mergulhadores encontraram algo. A gente não sabe se eles estão sinalizando. Parece ter encontrado o corpo do José Batista. A gente está aguardando, eles estão seguindo ali para a margem. O barco acompanha esses mergulhadores, né? Dá para ver que eles fazem esse movimento, né, de puxar, eles estão com uma corda também. Vamos aguardar eles chegarem ali do outro lado para ter essa confirmação. Mas há uma expectativa muito grande em relação a esse trabalho, né? Porque pelo menos isso traz a tranquilidade, né? A família. A gente fica aqui acompanhando, olha, eles estão quase se aproximando ali da margem, ali aos fundos é um condomínio que está sendo construído. Então o barco está se dirigindo para esse local. Como eu falei antes, essas buscas começaram ontem mesmo, no feriado, na segunda-feira. Foram retomadas na manhã desta terça-feira e agora a gente já passa do meio-dia e esse trabalho está por aqui ainda. Vamos ver se eles conseguiram, então, finalizar. Estão se aproximando, muita gente aqui acompanhando, né? Familiares e amigos, né? E nessa expectativa em relação a esse trabalho. A gente vê que o barco, né, são 2 mergulhadores, Wilson, os 2 mergulhadores e mais o bombeiro que está ali, que conduz a embarcação.
Então é um trabalho conjunto, esses 3 profissionais, bombeiros militares, que estão nessa missão de encontrar esse banhista que se afogou aqui na Lagoa Manguaba na segunda-feira, neste feriado de segunda-feira, feriado de 21 de abril. Ele que estava aqui comemorando, né, com a família, amigos, o aniversário de um parente, e mergulhou e acabou então se afogando. A gente tem uma confirmação aqui, mas a gente... Isso, foi encontrado, é claro que vai ter que então a identificação, um corpo foi encontrado, não tem como a gente dizer se realmente é o banhista, né? Mas por estar nessa área, né, a gente sabe que é um momento difícil aqui para a família, esse momento em que o corpo foi encontrado, e agora o trabalho segue por aqui, né? Depois de horas, né, de trabalho, eles finalizam então ali com esse corpo que foi encontrado. E olha que foi um trabalho difícil, viu? Desde o início da manhã, eles por aqui vasculhando cada área, cada pedacinho dessa lagoa. Maria. E agora, né? Isso aconteceu ontem por volta das 4 horas da tarde e agora a gente tem essa finalização. Pode falar, Wilson. Muito bem, nós estamos acompanhando. No momento em que você trouxe para mim, eu percebi que o mergulhador fez um sinal do encontro que tinha encontrado o corpo. Ele estava sinalizando com sinais, inclusive com a outra pessoa, de que teria com o mergulho entregou. Ao mergulhar, ele encontrou o corpo e acabou entregando para o outro mergulhador que estava ali. Entregou para que esse outro mergulhador viesse puxando ele pelos braços. E aí, logicamente, que o barco do Corpo de Bombeiros, por uma questão que a família está acompanhando de perto, é uma cena difícil e ruim de ser vista, o barco então vai cobrindo para evitar tudo isso. Bom, esse corpo é um corpo que já está em rigidez cadavérica, enfim, da situação difícil que nós vimos ali. Isso aconteceu ontem, então tem que pouco mais de 24 horas, e aí o corpo está sendo levado para lá. A família chega nesse momento para poder confirmar, né? Há informações de que ele estaria, pelo menos as imagens que nós temos, que ele estaria, o José Batista, com uma camisa branca e uma bermuda escura. Mas eu, conversando com o irmão dele hoje, o Pedro, pela manhã no programa de rádio, disse que ele pulou sem camisa. E nós vimos ali que o corpo me parece estar sem camisa, não é? Então, enfim, esse é o José Batista, de 30 anos, que tem 2 filhos, né? Não sabia nadar, segundo o próprio irmão, e ao pular, inclusive, do catamarã, não se sabe por que ele fez isso. Pulou sem saber nadar num ambiente difícil daquele ali, que até para quem sabe nadar é complicado. A família se aproxima nesse exato momento, nossa equipe, logicamente, respeita esse momento, tá? Mas a nossa equipe também vai se aproximar para poder ter a certeza, porque hoje pela manhã os familiares também foram até a Lagoa a Mundaú, que é a que circula aqui próximo da cidade, porque havia um corpo também lá. Acabaram então vendo, perguntando sobre as roupas, mas acabaram então não confirmando que seria o José Batista. E é um outro corpo que a polícia vai investigar para saber, porque também tem marcas de violência, mas não confirma sendo José Batista. José Batista agora e a Maria, nesse exato momento, estão caminhando agora para a equipe da nossa TV Pajuçara, vai acompanhando com a Maria, que pegamos com exclusividade. Nós estivemos, nesse momento, acompanhando as buscas do Corpo de Bombeiros, né, nesse momento, e aí é o momento que a gente visualiza, logo que a Maria traz para mim, Wilson, eu volto com você, eu tinha percebido que o mergulhador tinha subido, eu até comentei sobre isso, ele estava fazendo sinais ali de uma indicação de encontrou alguma coisa. Ele tinha feito um sinal, que são sinais que são feitos entre eles ali, que eles se combinam, e ele acabou então depois entregando, né, por baixo do mergulho, ele entregou ao outro mergulhador, que acabou então trazendo o corpo até a margem, que nós acabamos acompanhando com exclusividade aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta. A Maria vai agora caminhando para lá, é uma parte que tem ali, inclusive, aqui próximo de um condomínio, então tem essa parte do dique ali, também tem uma cerca com arame farpado. O rapaz está ajudando a Maria que ela possa passar, para que não cause problema. Nossa equipe também vai passar agora. Agradecer a este rapaz também pela gentileza, né, de fazer com que o nosso repórter cinematográfico, que também está com a câmera e o peso também, tudo isso acaba dificultando, para que ele chegue nesse local, um local inclusive onde tem uma dragagem, onde areias estão sendo colocadas, retiradas da lagoa, né, nessa dragagem para este local. E ali já se acumulam as pessoas, os familiares, e aí nós vamos ter a certeza daqui a pouquinho, né, se é realmente ele ou não, pelas características e também pelas roupas e pelo reconhecimento dos familiares. A Maria está acompanhando agora. Maria, se você tiver qualquer que seja a informação ou qualquer que seja o aceno da família confirmando.
E só para lembrar para as pessoas, Maria, só para lembrar para as pessoas que estão nos acompanhando, que quando eu falo que a gente está fazendo um reconhecimento, me diz uma coisa, né? Wilson, volta aqui comigo. Deixa a Maria falar um pouquinho. Vai lá, Maria, com você. Depois eu explico para vocês com mais calma. Isso, eu vou tentar aqui falar com o mergulhador, né, do Corpo de Bombeiros, para falar sobre esse trabalho, né? Claro que a gente não vai mostrar aqui a imagem, né? Dessa vítima, né, em respeito à família, né, é um momento difícil, né, o Corpo de Bombeiros trabalhou incessantemente, né, e a gente está aqui acompanhando, né, eu vou tentar falar depois com o Corpo de Bombeiros, né, sobre esse trabalho. A família está aqui já, né, o irmão, ele pelo menos parece ter reconhecido, né? Mas é claro que precisa esse reconhecimento, essa identificação oficial. E eu aguardo aqui para tentar falar com o Corpo de Bombeiros, então, sobre esse trabalho que foi feito, né? É um momento difícil, havia uma expectativa muito grande, mas assim, para a nossa equipe, o irmão confirmou, né? Ele está realmente com uma bermuda preta, sem camisa, as mesmas características, né, que foram apontadas aí do José Batista quando desapareceu. Então, o irmão confirmou que realmente se trata do José Batista. O Corpo de Bombeiros agora fazendo esse trabalho, né, de isolar, né, preservar a imagem, então, da vítima. Vou tentar falar aqui com o mergulhador. Bom dia, tudo bom? Maria aqui do Fique Alerta. Fala ali com o sargento Eric, por favor. Falar aqui, tá bom, eu vou falar aqui então com o sargento. Vamos ali do outro lado. Conversar aqui com o sargento que coordenou. Bom dia, sargento, tudo bom? Boa tarde já, né? É um momento difícil, né? A gente fala boa tarde, mas não é uma cena que a gente gostaria de estar mostrando, né? Como é que foi esse trabalho? Um trabalho difícil, né? Desde ontem que a equipe vem mergulhando, né? Procurando esse corpo, devido a um passeio, uma festa que havia na embarcação, e o mesmo veio pular da embarcação e não subiu, né? Não veio a submergir. Aí aconteceu esse desastre. Aqui a maior dificuldade é porque a água está muito turva, é muito fundo aqui? Segundo aqui o pessoal aqui da Marina, é de 8 a 10 metros, né? Tem lama embaixo, né? E a água está muito escura, né? Infelizmente não teve como encontrá-lo com vida, né? Muito tempo, horas se passaram. Porque ontem, segundo a população, informou que a escuna voltou para dar esse apoio a ele, né? Que ele pulou da embarcação e ninguém percebeu, né? Que ele tinha pulado. E quando veio perceber, a embarcação, a escuna voltou para dar esse apoio, mas quando chegou ele não estava mais. Acabou se afogando. Tinha se afundado. E houve também um resgate do jet ski que voltou para dar esse apoio, para ver se ele ainda estava nessa redondeza, e o mesmo não apareceu. Quais os procedimentos agora? Vai aguardar a chegada da Polícia Civil, IML? Aí é com o IC, né, que ele vai verificar, vai tomar conta do corpo e vai informar a causa da morte, né? Tá bom, muito obrigada. E inclusive já teve outro resgate que a gente cancelou um pouco esse, quando a gente veio descer as equipes para o mergulho, já teve outro corpo que a gente já foi pegar no Vegel do Lago. De lá a gente encontrou, tiramos botamos ele na margem, e em seguida retornamos aqui para fazer essa busca com o rapaz aí, né? Trabalho finalizado então por aqui. Fé em Deus, estamos às ordens. Obrigada, viu, sargento? O Eric aqui conversando com a gente, né? Parabéns pelo trabalho de vocês, que é um trabalho também difícil, a gente sabe, né? Principalmente para a família, né? Que acaba acompanhando, mas pelo menos tem essa informação, né? Porque fica aquela angústia, né, da pessoa desaparecida que não é encontrada. É difícil, né? A família fica em choque, né? Não dorme direito, fica aos cuidados de médico, de medicação, né? E vê acontecer isso aí.
Então, obrigada mais uma vez, parabéns aí pelo trabalho de vocês. Trabalho finalizado, viu, Wilson, aqui do Corpo de Bombeiros, a equipe de mergulhadores, né? E agora vai ficar aguardando aqui esses trabalhos, né? A chegada do IC, né, do IML, para a realização aí dos procedimentos necessários. Eu volto com você aí no estúdio. Muito bem, Maria, é uma pena, né? Mas, enfim, com exclusividade, nós acabamos acompanhando o momento em que o Corpo de Bombeiros fazia varredura na Lagoa Manguaba, próximo do local onde a escuna fez o passeio e onde o José Batista acabou, então, mergulhando. O que fica essa pergunta? Enfim, é claro que a gente queria que isso tudo não tivesse acontecendo. A pergunta, primeiro, é o seguinte: nós temos várias situações complicadas que nós vimos, inclusive, nos vídeos. Todas as pessoas que estavam nessa escuna estavam sem coletes. Todas. Sem exceção, todas elas estavam sem colete, o que é um erro gravíssimo. É por isso que precisa também ser apurado, tá? Fiscalizado e apurado, porque olha aí as imagens. Ninguém de colete, ninguém. Todo mundo à vontade, tranquilo e tal. Enfim, todos ali tranquilo, bebendo, brincando, se divertindo. Legal, é para se divertir mesmo, desde que com segurança, né? Porque pode acontecer uma fatalidade. Talvez, né, talvez não, se tivesse com colete o José Batista, mesmo sem saber nadar, ele teria se debatido ali, se ele tivesse caído ou mergulhado, qualquer coisa, mas seria resgatado com vida ainda pelo próprio catamarão ou pelos jet skis que fizeram também buscas no momento em que ele acabou caindo, né, do local. Essa é a primeira coisa. Segunda, ele não sabia nadar, segundo o próprio irmão dele que conversou com a gente hoje pela manhã, o Pedro, disse que ele não sabia nadar, mas de repente ele mergulhou. E nós questionamos e perguntamos muitas vezes, ele foi empurrado, ele desceu em algum local achando que era raso, ele pulou porque achou que estava chegando no local que era uma croa, que croa é aquele local onde há um banco de areia e você, mesmo no local fundo, tem essa croa onde você fica num local onde você consegue tomar pé. E o irmão disse, não, a informação que nós temos é que ele simplesmente pulou. Estavam todo mundo bebendo, foi assim que disse o irmão, e talvez por conta da folia, da alegria, e acabaram então pulando, ele acabou pulando sem saber nadar, né? Mesmo a pessoa nadando fica complicada, e é isso que eu queria depois com calma aí, depois nós vamos apurar com detalhes, porque o Corpo de Bombeiros está também, logicamente, nesse final do trabalho, que não é fácil, né? Para perguntar se o corpo estava preso em algum lugar, porque na lagoa tem duas particularidades, que é o risco de pessoas que mergulham na lagoa sem conhecer o local. Primeiro, muitos galhos que tem dentro da lagoa. Segundo, muita lama, tá? Eu conheço de perto, e o Jailson também, que está aqui conosco, que é nosso repórter cinematográfico, conhece o local, inclusive a família tem sítio aí próximo. E vira a mexe a gente encontra pessoas que conhecem o local, que são pescadores, e que muitas vezes ao mergulhar ficam presos. Conseguem sair porque o outro amigo que está junto com ele mergulha e tira, né? Então ficam presos na lama, né? E tem três situações também que acontecem na lagoa. A correnteza de superfície, a correnteza de meio de lagoa e a correnteza de fundo, principalmente nesse local aqui onde tem 7, 8 metros. Você tem ideia, se você jogar qualquer coisa pesada, grande, jamais você vai encontrar aí. Você vai encontrar quase 500, 600 ou quase 1 quilômetro dali, pela força da correnteza que acaba arrastando. Então, consequentemente, ele ao mergulhar, como não sabia nadar, deve ter ficado preso ou em galhos ou também em lama, não conseguiu ter forças para subir, infelizmente acabou morrendo afogado e depois então Maria vai trazer mais informações aqui na Velocidade da Notícia. Maria Maciel, é você. Wilson, você perguntando aí, né, se ele teria ficado preso em alguma coisa, eu conversei com o mergulhador, ele disse que ele não estava preso, que realmente onde ele pulou, se afogou, ele ficou, né? O corpo estava solto, exatamente, ele acredita que seja exatamente no mesmo local onde ele teria pulado, então não estava preso a nada, ele estava solto o corpo e com isso eles conseguiram puxá-lo. Muito bem, Maria, eu só acho, logicamente, que o bombeiro tem mais experiência, tá no caso. É porque, como tem correnteza, por qualquer coisa que seja, ele seria carregado, mesmo que levemente, pela correnteza, então. Ele devia estar sido preso, talvez, até pela lama, não tivesse preso a galhos, talvez, mas a uma lama ou alguma coisa no local, senão, logicamente, ele teria sido arrastado aí por muitos outros metros e encontrado em outro local. Mas, enfim, é a primeira informação, infelizmente, é a notícia que nós temos de que o José Batista, infelizmente, foi encontrado sem vida. Obrigado, Maria, a você e toda a sua equipe aí. A gente agradece mais uma vez também ao Corpo de Bombeiros, que também, desde as primeiras horas da manhã de hoje, já fizeram um resgate com aquele corpo que foi encontrado primeiro hoje pela manhã na Lagoa Mundaú. Eles resgataram aquele corpo também, que tem marcas de violência, mas não foi identificado até o momento. E nós achávamos, inclusive, a família achou que era o corpo do José Batista, foi lá, fizeram o reconhecimento, não era o José Batista. Depois, então, o Corpo de Bombeiros, após resgatar aquele primeiro corpo da Lagoa Mundaú, ali no Vergel do
Lago, seguiu então para Marechal Deodoro para voltar às buscas para saber encontrar o corpo ou o próprio José Batista que estivesse em algum lugar. E agora acabou então, nesse momento, com exclusividade aqui no Fenômeno Fica Alerta, a pior notícia para essa família e os nossos sentimentos. Agora esperar que o corpo está lá, vai ser preservado naquele local, depois vem o Instituto de Criminalística e depois o Instituto Médico Legal, que logicamente levará o corpo para a necrópsia para saber a causa morte. Foi o quê? Uma pancada na cabeça? Foi o afogamento? Consequentemente, mais de 90% de chance de afogamento. Mas vamos aguardar. Está aí um jovem bonito, saudável, 30 anos, deixa 2 filhos, né, uma família, amigos, e a gente não entende por que ele mergulhou na lagoa sem saber nadar. Uma pena mesmo. Obrigado, Maria, obrigado à sua equipe também por toda a informação nesse momento, na velocidade da notícia. E aqui, assim, aconteceu, a gente traz as informações na velocidade em que ela acontece no nosso Fenômeno Fica Alerta. Mais uma vez, os nossos sentimentos aos familiares do José Batista.